Meu nome é Verônica, e esta é a história do dia em que percebi que minha lealdade havia sido usada contra mim. Naquela manhã, quando ouvi da boca da minha chefe que meu cargo havia sido encerrado, tudo dentro de mim silenciou. E foi ali, com meu crachá ainda na mão, que eu entendi que haviam me descartado como se eu nunca tivesse existido. Naquela segunda-feira, algo no ar parecia fora do lugar. Eu entrei na sede da Aura Tecnologia como em qualquer outro dia. Peguei o elevador até o 20º andar, acendi a luz fria dos painéis de LED da minha sala e ouvi o barulho das notificações na tela do computador. Aparentemente, tudo estava no lugar, exceto pela sensação incômoda de que algo havia mudado. Eu ainda não havia aberto o e-mail e a xícara de cerâmica branca, que eu sempre enchia com o primeiro café do dia. Ainda repousava vazia ao lado do teclado. O silêncio naquele andar, geralmente interrompido por conversas rápidas, toques de telefone e o leve burburinho das equipes trabalhando, estava mais denso, como se as paredes estivessem esperando para testemunhar alguma coisa. Foi então que ouvi os passos de Daniela, minha chefe. A sola do salto ecoava num compasso ritmado, como se tivesse ensaiado aquele caminhar. Ela não acelerava, nem diminuía o passo. Apenas mantinha um ritmo firme, quase cerimonial, como alguém que se dirige a um ponto previamente marcado em um roteiro. Daniela parou na minha porta, e sem o sorriso ensaiado que costumava acompanhar suas abordagens formais, disse apenas: "Tem um minutinho, Verônica?" Sua voz era polida demais para aquele contexto, como se tentasse disfarçar a rigidez do momento com verniz de cordialidade. Eu a encarei por um breve instante, buscando alguma pista no olhar, mas ele estava impenetrável. Eu segui atrás dela até entrarmos na sala ao lado. O ambiente estava cuidadosamente montado, neutro, asséptico, como uma sala de espera antes de uma cirurgia. Victor, o gerente de recursos humanos, já estava sentado à cabeceira da mesa, segurando uma prancheta como quem carregava um diagnóstico terminal. Seu olhar dizia tudo, e não houve convite para que eu me sentasse nem uma única tentativa de contextualização. Daniela respirou fundo, mas foi Victor quem falou. "Verônica, sua posição está sendo encerrada, por decisão do comitê executivo. Infelizmente, teremos que demiti-la. Esta é sua última semana aqui na Aura." Sem nenhuma pausa, sem qualquer palavra a mais, em apenas 3 segundos e 3 frases, encerraram uma carreira de quase 2 décadas com uma precisão quase clínica. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade, mas meu corpo reagiu antes da mente. Permaneci de pé, sem arregalar os olhos ou questionar. Apenas senti a informação se espalhar pelo meu corpo como uma substância gelada, infiltrando-se pelos músculos. De certa forma, eu havia sido treinada para absorver impactos. Então apenas concordei, com a cabeça erguida, como quem já sabia o final do filme mesmo antes da primeira cena. "Entendo." Foi tudo o que disse porque, naquele instante, qualquer outra palavra sairia fraca demais dos meus lábios. Voltar à minha mesa foi como atravessar um campo minado, onde cada passo precisava ser calculado para não despertar reações constrangedoras ou olhares de pena. O ambiente, antes familiar e vibrante, agora parecia anestesiado. Cadeiras giravam discretamente em minha direção, apenas para se reposicionarem logo em seguida, como se os colegas não soubessem exatamente o que fazer com a própria presença diante da minha. Os olhares que antes buscavam os meus em busca de direção, conselhos ou simples cumplicidade, agora estavam enterrados atrás de telas, mergulhados em planilhas vazias ou e-mails que não tinham urgência alguma. Era como se todos estivessem participando de um teatro silencioso, no qual meu papel havia sido removido do roteiro sem aviso prévio. Alguns colegas tentavam demonstrar solidariedade por meio de pequenos gestos. Um aceno contido, um meio sorriso, uma tentativa tímida de contato visual. Outros, talvez por constrangimento ou medo de também estarem na mira, preferiram se manter imóveis. Nenhum deles me surpreendia. Eu compreendia o instinto de preservação que pairava sobre aquele ambiente corporativo. Ainda assim, havia uma camada de decepção discreta por trás da minha calma aparente,
Com a precisão de quem sabia que não teria outra chance, comecei a recolher de cima da mesa, uma a uma, as pequenas memórias que me acompanharam por 2 décadas. Peguei a caneca azul com o brasão da faculdade de Julia, minha filha, que ela havia me dado no dia em que passou no vestibular. Ao lado dela, a foto do nosso primeiro Natal no Rio de Janeiro, um momento congelado no tempo que eu fazia questão de manter por perto. Por último, o pequeno cacto que resistiu à luz fria do escritório. Foi nesse momento que Iris, minha estagiária, apareceu de repente ao meu lado, ofegante, como se tivesse subido as escadas, em vez de esperar o elevador. Seus olhos estavam marejados e sua respiração ainda descompassada. Acabaram de me contar que você foi demitida, Verônica. Isso é um absurdo. Você praticamente construiu essa empresa. Ela disse com uma indignação que parecia crescer a cada palavra. Eu inclinei o rosto em sua direção, ofereci um sorriso contido, mas não disse nada. Eu sabia que qualquer resposta seria insuficiente, e talvez até injusta com a sinceridade dela. Do outro lado do corredor, Daniela observava. Ela estava parada, com os braços cruzados e o corpo ligeiramente inclinado para a frente, como quem monitora o descarte de um equipamento que já cumpriu sua função. O olhar dela não era cruel nem solidário. Era puramente técnico. Aquilo não era só uma demissão. Era um processo cirurgicamente calculado de substituição, de remoção, silenciosa. E ninguém ali parecia disposto ou autorizado a discutir o porquê. Quando comecei a trabalhar na Aura, a empresa ainda estava em construção, espalhada por 2 andares modestos de um prédio cinza e sem personalidade no centro da cidade. As paredes eram de gesso, as mesas improvisadas, e o cheiro de tinta ainda era perceptível em alguns cantos. A iluminação era precária, e os cabos serpenteavam pelos corredores como artérias expostas de um organismo recém-formado. Naquela época, Julia ainda não havia aprendido a ler, e toda manhã, antes de deixá-la no portão da escolinha, André brincava dizendo que nossa filha cresceria acreditando que a mãe morava dentro de um computador. Em certo nível, essa imagem tinha um fundo de verdade. O trabalho me exigia quase o tempo todo, mas eu não reclamava. Entrei na Aura com um cargo discreto, quase invisível na hierarquia da empresa. Mas meu compromisso com aquilo era absoluto. Assumi responsabilidades que nem sempre me cabiam e ofereci soluções antes que os problemas fossem identificados. Nunca questionei as demandas ou o horário. Trabalhei de casa, de madrugada, durante feriados e até mesmo em aniversários que preferi não comemorar. Havia em mim uma convicção silenciosa de que fazer parte daquilo desde o início era uma forma de pertencimento mais valiosa do que qualquer cargo impresso em um cartão de visitas. Com o tempo, minhas linhas de código deixaram de ser apenas tarefas técnicas e passaram a ser o esqueleto de todo o sistema que sustentava a operação da empresa. Cada módulo, cada integração e cada controle interno era atravessado por algum traço do meu trabalho. Fui eu quem configurou os servidores, que resistiram à primeira grande fusão, quando todos esperavam que o sistema colapsasse. Fui eu quem ficou no escritório, sozinha, durante o Natal de 2015, corrigindo falhas críticas que ameaçavam paralisar a entrega de contratos importantes. A ceia ficou intacta na geladeira de casa naquela noite, e mesmo assim, eu não hesitei. Sabia que se eu não estivesse ali, ninguém estaria. Mesmo assim, nunca pedi uma promoção, nem enviei e-mails com pretensões salariais ou exigências de reconhecimento. Eu apenas continuava trabalhando, mesmo quando a carga aumentava e os méritos iam para outras pessoas. Meu compromisso era com a solidez daquilo que estávamos construindo, e essa solidez só me exigia uma coisa: consistência. Por isso, quando fui desligada sem direito a nada e sem uma única palavra de gratidão, não foi tristeza que me invadiu. Primeiro, foi o silêncio amargo da constatação de que aquilo não era uma empresa, mas um sistema. E como todo sistema, sabia desligar peças quando elas deixavam de ser convenientes, mesmo que tivessem sido elas que sustentaram sua estrutura durante anos. Por sua vez, Daniela Mantovani havia começado a trabalhar na Aura cerca de 5 anos atrás, trazida como uma promessa de renovação. Vinha de um MBA renomado,
ostentando uma formação que abria portas em conselhos de administração e uma confiança moldada para impressionar em painéis estratégicos. Seu discurso era cuidadosamente estruturado e recheado de termos como mentalidade ágil e transformação digital. Ela falava essas expressões com naturalidade e sabia exatamente como dosá-las para soar moderna, eficiente e indispensável. Em pouco tempo, conquistou espaço com carisma e domínio técnico superficial, mas suficientemente convincente para quem se encantava mais com apresentações em PowerPoint do que com a solidez do sistema que sustentava a empresa. Nas primeiras semanas, fiz questão de recebê-la de braços abertos. Convidei Daniela para reuniões com a equipe técnica, mostrei relatórios antigos, compartilhei mapas de dependência e expliquei o funcionamento do nosso legado. Uma rede densa, construída camada por camada ao longo de quase 2 décadas, com estruturas que exigiam atenção contínua e conhecimento histórico para evitar colapsos silenciosos. Ela ouvia tudo com pressa. Não havia impaciência visível, mas aquele sorriso constante e imutável entregava o que as palavras não diziam. Daniela não estava ali para aprender, e sim para que a reunião terminasse no tempo ideal e ela pudesse seguir para o próximo compromisso, onde finalmente teria a vez de falar. Alguns meses depois, Juliana Lopes apareceu. Sua entrada foi discreta, sem anúncios nem apresentações formais, como uma sombra que vai tomando forma aos poucos. Aparentemente contratada como consultora, ela ocupava espaços sem pedir licença e fazia isso com uma elegância planejada. Sua fala era sempre pausada, gentil e perfeitamente polida. Seu currículo impressionava até os mais céticos, com experiências internacionais, prêmios de liderança e cases de sucesso com grandes marcas. Em questão de semanas, Juliana já estava presente em reuniões onde antes eu era referência e passou a assumir entregas que historicamente eram minhas, sem que houvesse transição ou explicação. Aos poucos, notei o movimento, sutil mas contínuo, de reposicionamento. Minhas responsabilidades foram sendo diluídas, transferidas ou reformuladas. E ninguém dizia nada. Não havia confrontos ou desautorizações explícitas, mas apenas uma substituição delicadamente coreografada, como se minha experiência estivesse se tornando um detalhe incômodo em um cenário que precisava parecer mais moderno e mais alinhado às tendências de mercado. Naquela época, eu ainda não sabia nomear o que estava acontecendo, mas a sensação era clara. A cada nova função que Juliana assumia e a cada reunião que eu deixava de participar, ficava mais evidente que eu estava sendo gentilmente empurrada para fora de cena. Não por incompetência, mas porque meu tempo útil, segundo aquelas novas regras silenciosas, havia expirado. Nos meses que se seguiram, as mudanças chegaram de forma quase imperceptível, como ajustes sutis feitos por alguém que sabe exatamente onde tocar, sem provocar reação imediata. Eram pequenos deslocamentos, quase invisíveis à primeira vista, mas que, ao se acumularem, desenhavam um padrão impossível de ignorar. Tarefas que sempre foram conduzidas por mim, algumas inclusive criadas a partir do zero ao longo dos anos, começaram a ser repassadas para Juliana. A transição não era comunicada como uma substituição, mas apresentada como uma redistribuição estratégica de responsabilidades, sob o argumento de que meu tempo seria mais bem aproveitado em atividades de base. Os convites para reuniões estratégicas, antes frequentes e naturais, simplesmente deixaram de chegar. Quando eu percebi, já não fazia parte das decisões sobre novos contratos, nem das conversas com fornecedores de alto impacto. A ausência dessas reuniões não era acidental, e sim cuidadosamente orquestrada. Em paralelo, os e-mails começaram a mudar de tom. Eu seguia sendo copiada em conversas importantes, mas agora em posição secundária, como uma observadora silenciosa. Raramente havia uma pergunta dirigida a mim ou uma solicitação clara de envolvimento. Eu estava ali para constar, não para participar. A justificativa, sempre gentil, vinha com um verniz de preocupação. Queremos aliviar sua carga para que você possa se concentrar na manutenção. Era o tipo de frase que, dita em tom cordial, parecia até um reconhecimento, mas bastava um olhar mais atento para perceber a mensagem real por trás.
Não se tratava de alívio, e sim de redução. Aos poucos, minha atuação estava sendo restringida a tarefas operacionais, como se todo o conhecimento acumulado ao longo dos anos tivesse se tornado irrelevante diante da nova narrativa que se instaurava. Mesmo assim, eu conhecia bem os bastidores daquele tipo de movimento. Era como desmontar uma engrenagem vital sem acionar os sensores de segurança. A estratégia era clara: retirar sem alarde, redirecionar sem confronto e minar sem ruído. O afastamento era técnico, mas intencional. E por mais que doesse, eu sabia que reagir precipitadamente só daria munição a quem desejava me ver fora dali. Por isso escolhi não confrontar. Ainda não. Preferi adotar a postura de quem coopera e aceitar as novas diretrizes com serenidade. No entanto, por trás da aparente conformidade, havia vigilância. Observei cada movimentação com atenção cirúrgica. Documentei e-mails e alterações de processo, além de trocas de responsabilidades e decisões incomuns. Em silêncio, guardei tudo. Sabia que o momento certo chegaria, e quando ele viesse, eu estaria pronta para agir com a mesma precisão que sempre empreguei no meu trabalho. Foi naquele dia aparentemente comum, daquelas em que a rotina se arrasta sem grandes incidentes, que algo começou a se revelar. Eu realizava um procedimento que já fazia parte do meu repertório técnico havia anos. A varredura nos logs do sistema financeiro. Era uma checagem de rotina, silenciosa, muitas vezes entediante, mas necessária para manter a integridade dos registros e identificar padrões suspeitos. A maioria das inconsistências surgia de erros operacionais simples ou duplicações de processos. Mas naquele dia, algo diferente chamou minha atenção. Entre as transações listadas, apareceu um nome que nunca havia visto: Nova Era Soluções Integradas. A princípio, não me alarmei. A empresa crescia, e era comum que novas contratadas surgissem para prestar serviços específicos. Talvez fosse mais uma fornecedora de licenças ou suporte externo, aprovada por algum gestor que havia esquecido de comunicar à equipe técnica. No entanto, bastaram alguns segundos de análise para perceber que aquela entrada não seguia o padrão das demais. Os pagamentos para a nova era eram recorrentes, mas nunca com o mesmo valor. Não havia lógica contábil clara, tampouco correspondência com entregas identificáveis. Os repasses aconteciam em intervalos quase perfeitos, com uma regularidade que parecia cuidadosamente calculada para não chamar atenção. Ainda assim, aquilo não fazia sentido. Resolvi ir além da consulta superficial e iniciei uma busca mais profunda. Foi quando as inconsistências começaram a se empilhar. A nova era havia sido registrada há poucos meses. O endereço comercial, que constava no cadastro oficial, apontava para uma pizzaria localizada numa rua movimentada do subúrbio, conhecida mais pelo delivery do que por abrigar qualquer tipo de atividade empresarial. Não existia site institucional, nem telefone fixo e nem portfólio digital. Apenas uma razão social recém-criada e uma sequência de notas fiscais impecavelmente produzidas. Os documentos estavam todos nos conformes, como se alguém soubesse exatamente como parecer legítimo sem realmente ser. A partir desse ponto, meu instinto assumiu o controle. Copiei todos os registros que envolviam a nova era, salvando-os em um diretório isolado e protegido por criptografia. Dei nome neutro à pasta para não chamar atenção. A essa altura, não havia nenhuma acusação clara nem nenhum indício formal de fraude. Mas algo naquela estrutura me dizia que não era apenas uma contratação informal. Era um disfarce bem montado. Voltei aos meus afazeres, como se nada tivesse acontecido. Continuei a rotina do dia, como se aquele nome tivesse passado despercebido. Mas internamente, uma nova operação havia começado. Discreta, silenciosa e meticulosa. Eu sabia que para compreender o que realmente estava acontecendo, seria preciso observar mais, e observar com cuidado. Naquele momento, eu ainda não sabia o que encontraria, mas já estava claro que o que se escondia por trás da nova era muito maior do que uma simples falha administrativa. O que mais me despertava inquietação não era apenas a existência da nova era Soluções Integradas,
mas a velocidade impressionante com que seus contratos haviam sido aprovados. Em um ambiente corporativo tradicional como o da Aura, mesmo processos simples costumavam levar semanas até serem homologados por completo. Departamentos discutiam cláusulas, orçamentos eram reavaliados e sempre havia pelo menos uma rodada de ajustes antes que qualquer contrato passasse para a execução. No entanto, a nova era parecia ter escapado dessa lógica. Seus pagamentos começaram a aparecer de maneira fluida, quase espontânea, como se tivessem sido inseridos diretamente no fluxo financeiro, com um nível de prioridade reservado apenas a fornecedores consolidados. Mais curioso ainda era o padrão dos valores. A cada mês, as transferências cresciam de forma sutil, sem ultrapassar limites que exigissem validação adicional. Os números se ajustavam com precisão milimétrica, evitando a detecção por filtros automáticos, ou pelo olhar distraído de um auditor, que por hábito ou confiança, assumisse que tudo estava dentro da normalidade. Mas eu conhecia aqueles sistemas como poucos. E mais do que isso, conhecia o comportamento dos dados quando alguém tentava manipulá-los sem chamar atenção. Havia algo ali disfarçado de rotina. Dias depois, decidi seguir o rastro com mais profundidade. Acessei os logs de acesso do sistema, filtrando os registros dos últimos 18 meses, e cruzei os horários de inserção de cada pagamento com os responsáveis pelas ações administrativas. Foi nesse cruzamento que tudo começou a se revelar, com mais nitidez. Diversas solicitações de alteração de permissões e ajustes nos níveis de acesso partiram de uma única pessoa, Daniela Mantovani, minha chefe. A primeira solicitação aconteceu exatamente no mês em que os pagamentos à nova era começaram. As permissões concedidas não faziam parte de nenhuma reestruturação previamente comunicada, tampouco eram compatíveis com a rotina operacional da área. Eram alterações silenciosas, mas profundas, feitas por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Até aquele ponto, eu ainda podia presumir que se tratava de uma manobra financeira, talvez até de um processo interno mal conduzido. Mas tudo mudou quando resolvi investigar o registro da nova era de maneira mais detalhada. O nome que constava como responsável legal da empresa surgiu na tela com uma força quase física. Juliana Lopes. A mesma consultora que havia se infiltrado aos poucos na estrutura da Aura, assumindo responsabilidades sem transição, agora aparecia como dona de uma empresa que recebia pagamentos regulares da empresa, onde ela, teoricamente, não ocupava nenhum cargo fixo. A coincidência era gritante demais para ser ignorada. Não se tratava mais de desconfiança. Havia ali uma conexão direta entre movimentações financeiras suspeitas e pessoas com acesso privilegiado ao sistema. E cada novo dado que eu cruzava reforçava o mesmo padrão. Os pagamentos à nova era não eram um erro, mas uma peça inserida com precisão dentro de um jogo maior, cuja estrutura eu começava, enfim, a compreender. Continuei puxando o fio, já ciente de que o que havia encontrado até ali era apenas a superfície de algo mais profundo. O comportamento dos dados, os nomes envolvidos e a estrutura por trás dos pagamentos indicavam um padrão. E padrões, uma vez identificados, costumam se repetir. Foi durante uma nova varredura, orientada por filtros mais específicos, que um novo nome surgiu: Arbor Tech Consultoria. A princípio, nada chamava a atenção de forma imediata. O nome era genérico, quase inofensivo, como tantos outros que aparecem em listas de contratos e costumam passar despercebidos. Mas bastou uma análise rápida de sua estrutura para que o alarme interno soasse novamente. A Arbor Tech seguia exatamente o mesmo molde da nova era. Era uma empresa com endereço virtual, sem sede física conhecida, nenhum funcionário registrado nos canais públicos, e ainda assim havia firmado contratos de suporte técnico especializado com a Aura. Os serviços, vagamente descritos, justificavam repasses mensais com valores muito acima da média praticada no mercado. Os termos dos contratos eram vagos e repletos de jargões técnicos cuidadosamente escolhidos para parecerem legítimos, mas que, para quem conhecia o funcionamento real da empresa, revelavam-se como cortinas de fumaça. Diante da repetição da estrutura, decidi investigar a fundo quem estava por trás da Arbor Tech.
E foi então que outro nome familiar saltou da tela. O representante legal da empresa era Paulo Mantovani. O mesmo sobrenome da minha chefe não me deixou dúvidas, e bastaram algumas confirmações documentais para comprovar que se tratava de seu marido. A conexão estava estabelecida. Os repasses não eram isolados, tampouco fruto de negligência. Havia uma rede de interesses interligados, construída com calma, sob a proteção de cargos estratégicos e com total domínio do sistema. A sensação que crescia em mim não era de mágoa pessoal, nem de surpresa. Era técnica e racional. Eu havia dedicado anos para desenvolver aquele sistema acreditando em sua função primordial: garantir segurança, rastreabilidade e integridade. A operação da Aura. Ele foi desenhado para proteger a empresa contra falhas e fraudes, e agora eu descobri que estava sendo usado justamente para acobertar desvios disfarçados de processos legítimos. Não se tratava apenas de uma falha ética, mas de uma inversão de propósito. Um uso intencional da tecnologia contra os próprios princípios para os quais ela havia sido criada. Naquele ponto, qualquer dúvida sobre o motivo do meu afastamento se dissipou. Não era uma questão de performance, nem de adaptação ao novo modelo de gestão. A minha exclusão não era uma medida organizacional, mas uma manobra para evitar problemas. Estavam retirando, com cuidado, a única peça do sistema que ainda era capaz de entender seus caminhos ocultos. Minha saída não tinha sido parte de uma reestruturação. Era claramente um silenciamento. Ciente de que o tempo estava se esgotando, iniciei um protocolo silencioso de contenção. Meus acessos ainda estavam ativos, mas os sinais eram claros. Em breve, viriam os bloqueios, pois eu sabia como essas ações costumam acontecer. Discretas, automáticas e mascaradas por comunicados genéricos que anunciam mudanças de credencial ou atualizações de segurança. Por isso, cada minuto passou a ser calculado. Abri pastas antigas, revisei logs arquivados e percorri caminhos do sistema que poucos conheciam. Comecei a montar uma estrutura de backup físico, paralela e segura, com tudo o que poderia servir como prova documental daquilo que eu havia descoberto. Não se tratava mais de tentar proteger um cargo ou resgatar alguma posição na hierarquia. Aquilo já estava fora do meu alcance. Eu não tinha mais a ilusão de que minha permanência na empresa dependia de desempenho ou lealdade. O que me movia agora era outro tipo de compromisso, um que sempre esteve presente, mesmo que não tivesse sido nomeado com tanta clareza. Era o dever de preservar a integridade daquilo que ajudei a construir, ainda que os alicerces estivessem sendo corrompidos. Por isso, organizei tudo com precisão cirúrgica. Separei documentos por datas, anexei nomes, copiei e-mails e guardei autorizações de acesso. Cada evidência foi armazenada em dispositivos criptografados e fora do alcance da rede corporativa. O trabalho era metódico e quase impessoal. Aquilo não era um ato de revolta. Era um exercício de responsabilidade técnica. Eu não estava em busca de vingança, nem interessada em me tornar mártir de uma estrutura decadente. O que eu queria era restabelecer uma verdade que estava sendo apagada sob a aparência de eficiência. Uma verdade que não dizia respeito apenas a mim, mas a todos que ainda acreditavam que era possível construir algo legítimo dentro daquele ambiente. Enquanto organizava os arquivos, lembrei dos meus primeiros dias na Aura, quando instalei os servidores ainda no improviso, em uma sala estreita com piso de concreto e ventiladores portáteis tentando manter o calor das máquinas sob controle. Era 2005, e ninguém acreditava que a empresa sobreviveria ao primeiro trimestre. Mas eu acreditava. E foi com esse mesmo rigor, com essa mesma fé discreta na importância do que é bem feito, que montei o dossiê. Não por nostalgia, mas porque ainda existia dentro de mim uma convicção intacta. Se um sistema pode ser usado para esconder, ele também pode ser usado para revelar. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol romper completamente as nuvens espessas daquele início, de dia nublado, estacionei do outro lado da rua da Aura Tecnologia. Desliguei o motor do carro, mas minhas mãos se mantinham firmes sobre o volante, como se o simples toque pudesse me ancorar diante do que estava prestes a acontecer. Diante de mim, o prédio com seus vidros espelhados seguia imponente, refletindo
Um céu cinzento e pesado, carregado da mesma tensão que eu sentia por dentro. Era o mesmo edifício onde trabalhei por tantos anos, mas naquele momento parecia irreconhecível. Eu não via mais nele um lugar de pertencimento. Era apenas uma estrutura fria e indiferente, construída para abrigar decisões silenciosas e executivos ocultos atrás de portas fechadas. No banco do passageiro, meu velho laptop permanecia ligado. A tela exibia a conexão ativa a uma rede segura, isolada de qualquer servidor corporativo. Aquela máquina agora seria a ponte entre tudo o que eu sabia e o mundo que precisava tomar conhecimento daquilo. Quando o relógio marcou exatamente 8 horas, digitei o endereço de Daniela no campo de envio do e-mail e finalizei a mensagem. O assunto era direto, quase clínico em sua escolha de palavras. Irregularidade financeira detectada. Revisão urgente. Evitei adjetivos, exclamações ou qualquer tom emocional. No corpo do e-mail, anexei um relatório objetivo, com as transações mais reveladoras relacionadas à nova era e à Arbor Tech. Apenas o suficiente para sinalizar que eu havia visto, entendido e registrado, sem nenhuma citação a Juliana Lopes, a Paulo Mantovani ou a Daniela. Nenhuma conexão familiar explicitada. Aquilo era, acima de tudo, um teste. Eu precisava observar como Daniela reagiria diante daquela informação. Se estivesse envolvida, o instinto seria o de controlar, silenciar e proteger o que estivesse em risco. Se não estivesse, haveria surpresa, dúvida e talvez até alguma tentativa de diálogo. Qualquer uma das reações me traria uma resposta. 15 minutos depois, o telefone vibrou sobre o painel do carro. Era Daniela. O nome iluminou a tela por alguns segundos, mas não hesitei. Deixei o aparelho tocar até silenciar. Aquela ligação não era parte do meu plano, e eu não permitiria que aquele momento se tornasse uma conversa. Após 5 minutos, chegou um novo e-mail. Dessa vez, assinado por Victor, o gerente de recursos humanos. O conteúdo era carregado de formalidades, com menções diretas ao acordo, de confidencialidade e as cláusulas contratuais que proibiam o uso externo de informações internas. Havia, nas entrelinhas, ameaças sutis de ação legal, como se tentassem me empurrar para trás com o peso da burocracia jurídica. Mas eu não estava blefando, e eles agora sabiam disso. O jogo, até então invisível, acabava de se tornar oficial, e eu estava mais do que preparada para jogar. Ainda naquele mesmo dia, enquanto a resposta da Aura se limitava a e-mails ameaçadores e tentativas de intimidação velada, eu me concentrei no que realmente importava. Acessei um dos backups armazenados fora da rede corporativa, em um diretório externo cuidadosamente protegido e mantido fora do alcance de qualquer rastreamento. Ali estavam os arquivos que eu havia reunido com mais cautela e que ainda não tinha examinado com a profundidade necessária. E foi nesse mergulho que encontrei o que faltava. Entre pastas nomeadas de forma neutra, localizei uma sequência de documentos internos que, juntos, formavam o elo definitivo entre os nomes que até então apareciam de forma separada. Daniela Mantovani, Juliana Lopes e Paulo Mantovani não estavam apenas ligados por laços pessoais. Estavam conectados formalmente dentro da estrutura da empresa por decisões administrativas que, em qualquer auditoria honesta, seriam consideradas altamente questionáveis. Um dos arquivos, datado de 1 ano atrás, detalhava a contratação de Juliana por meio de um processo fora dos trâmites usuais. Nenhum registro de entrevista, nenhuma aprovação do setor de compliance. Apenas um memorando informal, com a assinatura da própria Daniela, descrevendo a entrada de Juliana como parte de um plano emergencial de reestruturação. O trecho que mais me chamou a atenção, no entanto, vinha quase escondido, no rodapé de um dos documentos complementares. Dizia que a nova colaboradora teria como missão principal reestruturar áreas de controle técnico. A expressão era vaga, mas a intenção era clara. O objetivo não era modernizar ou otimizar a empresa, mas tirar do caminho qualquer pessoa que, por experiência ou conhecimento acumulado, pudesse identificar o que estava sendo feito ali. Naquela mesma manhã, já com todas as peças reunidas e a rede de envolvimento claramente traçada,
Decidi que era o momento de agir fora dos sistemas, fora das telas e fora do território onde eles ainda poderiam controlar o jogo. Entrei em contato com a presidente do Conselho Administrativo da Aura Tecnologia, Roberta Soares, uma das poucas figuras com quem eu ainda mantinha uma relação de respeito sólido. Ela nunca foi do tipo que se deixava encantar por discursos prontos ou estratégias de maquiagem corporativa, e sempre se destacou por fazer perguntas incômodas. Não pedi favores, tampouco tentei convencê-la com argumentos emocionais. Mandei uma mensagem breve, direta, pedindo apenas 15 minutos do seu tempo. Ela não hesitou. Ainda naquela tarde, nos encontramos em um parque discreto, afastado do centro da cidade, longe de olhares conhecidos e do alcance de câmeras que tudo registram sem contexto. Eu a esperava sentada em um dos bancos de madeira, com uma pasta firme, em mãos. Quando ela chegou, levantou uma sobrancelha, como quem ainda não sabia o que esperar. Sem cerimônia, estendi a ela um envelope lacrado e um pequeno pendrive, contendo o dossiê completo com todas as evidências organizadas de forma irrefutável. Não estou pedindo meu emprego de volta, Roberta. Só quero que as pessoas certas saibam a verdade. Minha voz saiu firme, sem hesitação e sem mágoa. Ela manteve o silêncio por alguns segundos. Depois sentou ao meu lado. Sem questionar minhas intenções, Roberta apenas começou a folhear os documentos, com um olhar técnico e concentrado. Fez poucas perguntas, quase todas relacionadas à origem dos dados e à ordem cronológica dos eventos. Seus olhos, no entanto, diziam mais do que qualquer palavra. Ela compreendia exatamente o que estava diante dela, e sabia que não poderia ignorar. Na manhã seguinte, eu decidi não ir à empresa. Embora estivesse na última semana de trabalho, antes da demissão, já havia feito meu papel e preferi evitar um encontro com Daniela. Mesmo assim, pontualmente às 8 horas, preparei um disparo automático de e-mail, previamente agendado, a ser enviado aos 12 membros do Conselho Administrativo da Aura. O relatório anexo trazia tudo: planilhas, registros de acesso, documentos, internos e cruzamentos financeiros, além de um anexo explicativo com a relação direta entre nomes, empresas e valores. Nada ali era subjetivo. Não havia conjectura, apenas dados brutos, organizados e conectados com rigor técnico. Às 9h30, meu celular vibrou com uma mensagem vinda de um número familiar. Iris, minha estagiária, escreveu apenas uma linha. Polícia na sede. Daniela está sendo levada para interrogatório. Juliana sumiu. Fiquei olhando para a tela por alguns instantes, sem responder. Não havia nada que eu precisasse dizer. No dia seguinte, Roberta me ligou assim que o dia amanheceu, dizendo que minha demissão não havia sido oficializada e que eles me esperavam na sede da Aura para uma reunião com o Conselho Administrativo. Quando cheguei lá, o elevador parecia se mover de forma diferente. Pela primeira vez em todos os anos dedicados àquela empresa, o painel iluminado me levava ao andar executivo. Um território que durante muito tempo me foi inacessível, reservado a decisões que, embora impactassem diretamente o meu trabalho, raramente me incluíam. Na recepção, a secretária não perguntou meu nome. Apenas sorriu de forma contida e apontou para a sala ao fundo, como se já soubesse exatamente por que eu estava ali. Ao entrar, fui recebida por Roberta, sentada à cabeceira de uma mesa oval de madeira polida, cercada pelos demais membros do conselho. Havia tensão no ar, sim, mas também algo próximo de respeito. Nenhum deles desviou o olhar, nem fingiu neutralidade. Todos sabiam o que havia acontecido e o que eu havia enfrentado sozinha. E agora, pela primeira vez, reconheciam, sem subterfúgios. Verônica, vamos direto ao ponto. Como eu disse, sua demissão não estava oficializada, principalmente depois de descobrirmos que fazia parte do plano de Daniela. Mais do que isso, temos uma proposta para você. Estamos criando uma nova diretoria de segurança da informação. A posição será sua se aceitar, disse Roberta, com a voz firme e sem rodeios. Eu não hesitei. Respirei fundo, tirei da bolsa um bloco de anotações e escrevi os termos da minha aceitação. Autonomia operacional total, orçamento próprio
e autoridade para vetar qualquer decisão que envolvesse tecnologia, além da criação imediata de uma auditoria interna independente, com acesso direto ao conselho. Por um breve instante, houve silêncio. Mas não houve contestação ou sugestão de ajuste, pois ninguém estava mais em posição de negociar. 2 meses se passaram desde aquele dia. Meu novo escritório, com vista para o centro do Rio de Janeiro, oferecia um horizonte antes inimaginável. A cidade se estendia diante de mim com suas copas balançando ao vento. A aura, por dentro, também havia mudado. Iris agora era meu braço direito, ocupando um espaço que sempre foi dela, por mérito. André, meu companheiro de todas as horas, passou a me esperar no fim do expediente, e juntos cumprimos uma promessa antiga. Jantares sem pressa, com conversas sobre tudo, menos trabalho. Aos poucos, a confiança da empresa foi sendo reconstruída, tijolo por tijolo, desta vez com alicerces mais transparentes e paredes menos espessas. O nome da Aura Tecnologia, antes sussurrado em escândalos internos abafados, voltou a circular no mercado com respeito. Recebi ligações de jornalistas interessados em uma história de bastidores, além de concorrentes oferecendo posições de destaque. Mesmo assim, respondia apenas o necessário. Meu foco já não era provar nada a ninguém, pois eu havia feito o que precisava ser feito. Em um sábado silencioso, com a brisa do fim da tarde entrando pelas janelas abertas, sentei diante do computador e acessei meu perfil no LinkedIn. Atualizei meu cargo, como se fosse apenas mais uma transição profissional. Mas ao final, escrevi uma única frase, sem explicações, sem contexto e sem alarde. Pontes não precisam ser queimadas. Algumas desabam sozinhas. Outras, quando reconstruídas, se tornam mais fortes do que nunca. Era exatamente o que eu sentia. Não havia em mim sentimento de vingança. Tampouco a euforia de um triunfo. Apenas a paz serena de quem foi desacreditada, mas ainda assim retornou muito melhor do que antes.